Arnaldo, nota 10 no jogo, nota 0 na coletiva, é isso? É exatamente isso. É, é curioso, porque eu acho que, para nós, analistas, as coletivas valem muito, porque o contato com técnicos, jogadores, hoje é muito restrito, né? E o Rogério, nas coletivas, ele é tudo menos dissimulado, né? Ele é até, digamos, franco demais. Então, quem saiu do Morumbi ontem, encharcado ou não, ou quem viu o jogo pela televisão e foi ver, sei lá, o Super Bowl depois, São Paulino, saiu satisfeito. Quem foi ter a curiosidade de ouvir e ver a entrevista do Rogério pós-jogo, já quase na segunda-feira, além de parecer que o São Paulo tivesse perdido, as boas notícias do jogo foram, digamos, trucidadas pelo treinador na entrevista. O que me chama a atenção, Tironi, é que o São Paulo vive um problema recorrente, não só da era Rogério Ceni, como das outras anteriores do departamento médico, né? O São Paulo teve contra o Santos 13 baixas e pode ter chegado a 16 para a próxima partida. É o time que tem mais jogadores contundidos no país. E o jogador demora a sair do departamento médico demais, mesmo sendo um time, repare, muito mais jovem e muito mais forte do que a temporada passada. Aliás, foi uma das preocupações. Tem pouquíssimos jogadores acima de 30 anos, mas tem 16 baixas, provavelmente, contra a Internacional. E o Rogério, perguntado sobre isso, preservou o departamento médico e preparação física, porque preparação física, na verdade, é parte da comissão dele. Mas, sobre os grandes vencedores da noite contra o Santos, o Galopo e o Luan, como você citou, o Rogério, ao tentar falar sobre esses feitos dos caras, deixou claro as suas restrições aos jogadores, de uma forma, para mim, inexplicável. Em relação ao Galopo, para mim está acontecendo a mesma situação que a gente observou com o Caleri, que também não era um jogador que o Rogério Ceni gostasse do estilo, né? Um centroavante fixo de área. O Caleri precisou fazer 50 gols na temporada passada para virar titular do São Paulo. O Galopo, vice-artilheiro do Paulista, melhor jogador do São Paulo no Campeonato Paulista, iniciou apenas 2 partidas como titular, vai precisar fazer gol todo jogo para convencer o Rogério que merece um lugar no time. E, obviamente, merece. Não só pelo respaldo do torcedor, porque, como diz o torcedor, aí é o do Morumbi e o da internet, o campo fala. O campo fala mais do que a prancheta, do que a planilha, do que o treino. O campo é sagrado. O que acontece no campo é sagrado. E o jogador se garante no campo é melhor que o jogador que é analisado pelo desempenho do analista. E, aliás, o Rogério, num dos poucos momentos de autocrítica, disse ontem que imaginou que o Mendes, volante ótimo da seleção equatoriana, fosse outro tipo de jogador. Eu achei que ele tivesse assistido a Copa do Mundo. Talvez não tenha. Talvez não tenha visto o que a qualidade desse jogador, que não é exatamente a parte ofensiva, mas assim a parte da construção e da proteção. E em relação ao Luan, é mais bizarro. Né? Quando ele fala do Luan, ele simplesmente. E essa coisa de dar murro em ponto de faca em relação a jogador que vai se provando no campo tem sido uma das grandes ciladas do Rogério nessa era de São Paulo. As preferências dele no ano passado custaram 2 campeonatos e os jogadores que são mais queridos pela torcida, não porque são bonitinhos ou têm o sorriso ou têm. Porque se comprovam no campo, tem que fazer muito mais. E aí não é como o Tele, viu, Juca? Aí vai um pouco além. Porque o Tele tinha também as suas preferências, mas ele se rendia ao campo. Porque o campo, então, se o cara tinha 2, 3 boas atuações, o cara permanecia no time. O Rogério não bastam 2, 3 boas atuações, 3, 4 gols, 5 gols. O Rogério tem escancaradas preferências
quando vai tratar da análise do time dele depois das partidas. Então a entrevista coletiva é zero, porque não para nós, que temos muitos elementos a discutir, mas ela coloca uma vitória. Quem deprecia a vitória do São Paulo não é o torcedor do São Paulo, é o Rogério Ceni na entrevista coletiva depois. É incrível. É quase uma autossabotagem. Veremos. Ainda é início da temporada, é Campeonato Paulista, mas já tem alguns sinais das preferências do treinador e das mazelas do departamento médico que continuam as mesmas. 13 machucados, podem chegar a 16. E isso o Rogério não considerou tão relevante assim na coletiva. Mas os defeitos do Galopo e do Luan foram todos eles colocados ali a plenos pulmões.